Bom, uma coisa que eu pensava quando eu era pequeno é que se vacinas são uma coisa tão importante assim, como foi que as pessoas conseguiam sobreviver a tantas doenças antes delas? Será que todo mundo morria simplesmente? Olha, o pior é que eu descobri que infelizmente era relativamente comum ver alguém morrendo por causa de alguma doença que hoje ninguém nem ouve mais falar de tão rara que ela se tornou. Por exemplo, você sabe o que o imperador Dom Pedro I, o compositor de música clássica Chopin e o ganhador do Nobel da Física Schrödinger têm em comum? A causa da morte deles foi a mesma, a tuberculose, uma enfermidade que hoje nós temos uma vacina para ela. Tá, mas e por que haviam tantas doenças terríveis? Será que elas sempre existiram? Havia algo como a tuberculose entre os primeiros indivíduos da nossa espécie? Como será que surgiu tanta mazela? Peraí. Calma, vamos devagar, porque para explicar isso, imagine como era a vida de um dos nossos ancestrais, que vamos chamar de Bob. E Bob caçava e coletava comidas pela savana africana, e voltava para casa e compartilhava o alimento com os outros membros do seu grupo, que geralmente não eram muito maiores que algumas poucas centenas de pessoas. E as interações cotidianas eram basicamente essas. Bob não tinha muita convivência próxima com muitos seres humanos ou outros animais. Mas foi aí que uma coisa mudou tudo. A agricultura. Graças a ela foi possível produzir muito mais comida, o que poderia sustentar mais bocas famintas, e assim o grupo de Bob se tornava cada vez maior. Então já dá para perceber que no dia a dia Bob e os outros indivíduos humanos passaram a interagir com mais pessoas, afinal os grupos estavam maiores. E aí, João, beleza? Tranquilo aí, Paulão? Ô, Dona Antônia, como é que vão seus 7 filhos? E junto com a agricultura veio a pecuária, ou seja, a domesticação de animais para servir como comida ou simplesmente ajudar nos trabalhos da plantação. Bob e os outros então passaram a conviver com uma proximidade muito maior também com outras espécies. Era de dia ordenhando vaca e de noite dormindo num canto com um porquinho ali do lado. Sai daqui, porco! Daí não é difícil imaginar que uma hora ou outra os fluidos desses bichos acabavam entrando em contato com os da gente. Afinal, eles podiam sangrar, soltar pus, salivar ou dar um espirrozinho. Isso fez com que alguns patógenos que naturalmente são presentes em vacas ou porcos acabassem pulando deles para nós. Uma vez estando dentro do nosso organismo, um patógeno de vaca, por exemplo, a princípio não chegaria a ser um transtorno para nós. Isso acontece porque sabe-se lá quantos milhares de anos eles conviveram junto com as vacas. Ou seja, eles estão completamente acostumados com o organismo de um bovino e não com o de uma pessoa. As vaquinhas é que são a praia deles, entendeu? Então, assim que ele entra no nosso corpo por engano, ele já percebe que aquele ambiente é bastante diferente do que ele já está acostumado. Então, normalmente, por causa disso, o patógeno morre sem fazer muito estrago em um ser humano. Opa, passei para mais uma vaquinha. Eita, nós. Ô Jorge, caímos no ser humano. Com isso, temos uma regra geral. Patógenos de vacas causam problemas para uma vaca e não pra gente. Porém, lembre-se que a proximidade física de humanos e vacas aumentou depois da agricultura. Logo, o que aumentou também foram os casos de patógenos pulando para corpos humanos. E se eu te disser que de tanto eles entrarem por engano no nosso organismo, de maneira simplificada, vamos dizer que esses patógenos de vaca acabaram se acostumando com a gente. Opa, passei para mais uma vaquinha, é um ser humano. Tá bom. Quando eles estavam dentro de nós, antes eles morriam rápido. Depois foram durando mais e mais tempo, até conseguirem passar tanto tempo quanto ficariam normalmente em uma vaca. Até que o nível de intimidade com o hospedeiro aqui ficou tão grande que o invasor se especializou em humanos e deixou de infectar as vaquinhas. Dessa maneira, foi se criando uma nova doença, um presente feito sob medida dos bovinos para nós. E sabe qual que é o nome dessa enfermidade? É tuberculose. Tá? As vaquinhas até hoje possuem um patógeno similar ao da tuberculose humana, que pulou delas para nós. Ou será que foi de nós para elas? A verdade é que não sabemos ao certo quem foi que começou essa história, mas isso não muda o processo que eu acabei de explicar. Olha, se você imaginar que isso pode ter acontecido com qualquer outro bicho, essa história realmente explica como conseguimos tantas doenças para a nossa espécie. Porque além de vaca temos porcos, ovelhas, cabras, cavalos, chupa-cabra. Dos cães.
65 doenças foram transmitidas. O gado 50, 46 doenças de ovelhas, 42 de porcos, 35 de cavalo e 26 de aves domésticas. Ou seja, a domesticação dos animais, né, o fato de eu estabelecer proximidade, eu vou propiciar o aparecimento de doenças transmitidas de homem para homem, que é o caso da varíola, do sarampo, da influenza. Tá ok, mas agora vamos adiantar alguns milhares de anos e bum, estamos no século XVIII e chegou a Revolução Industrial. Agora um batalhão de gente parou de trabalhar no campo e foi ganhar a vida na cidade. Muita gente passou a morar próxima de milhares de outros seres humanos. Afinal, uma família não precisava mais de uma fazenda gigante só para ela. Às vezes, só uma casinha pequenininha dava conta do recado. E de certa forma, essa época foi muito boa para o desenvolvimento da humanidade. As pessoas puderam finalmente ter acesso a bens materiais que antes só os reis tinham. Era incrível. Mas eu tenho uma péssima notícia. Todas essas pessoas faziam cocô. Eu sei que é um assunto que você não gosta de falar durante um primeiro encontro ou numa ceia natalina, mas temos que entrar nesse tópico, porque esse detalhe sórdido fez toda a diferença na saúde da população daquela época. Imagine só como era viver nos primeiros grandes centros urbanos da história, um lugar como Londres, onde haviam mais de 800 mil pessoas morando no fim do século XVIII. Graças à Revolução Industrial, muitas pessoas puderam morar próximo uns aos outros. Mas o que essa gente não sabia é onde eles iriam jogar seus excrementos, e nem o quão importante era essa decisão. Então, na dúvida, a galera fazia a coisa mais sensata possível, né? Eles jogavam suas fezes na rua, ou no rio mais próximo. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Realmente é uma pena as pessoas não saberem da gravidade dessa atitude, mas eu diria até que é algo entendível, pois além da falta de conhecimento, os indivíduos da época estavam acostumados a viver no campo, e lá, jogar excrementos fora de casa, por si só, não era lá uma ideia tão ruim assim naquele contexto, pois eles viviam em comunidades pequenas e com baixa densidade populacional. Então cada família produzia a sua quantidade de excrementos e jogava num cantinho, e vários metros ou até mais de 1 quilômetro de distância é que iria morar outra família com outro cantinho para servir de depósito fecal. Isso fazia com que não houvesse um grande amontoado de excrementos de várias famílias. Assim, a natureza podia dar conta de absorver sozinha aquele cocô todo. Por outro lado, na cidade, a história era diferente e muita gente morava coladinha umas com as outras. Então, meu filho, sabe onde é que você jogou seus excrementos? Bom, seus 200, 300 ou até 1000 vizinhos vão jogar os deles, não muito longe dali, viu? Só pra avisar aqui. Ou seja, eram tantas fezes no mesmo lugar que não dava pra natureza decompor tudo aquilo. Era simplesmente coisa demais. E não parava de vir mais não, viu? Olha, eu aposto que eu consigo descarregar meu balde de cocô ali no rio mais rápido do que você. Ah é? Vamos ver. E no caso de Londres em específico, chegou a um ponto em que simplesmente não dava mais para suportar o mau cheiro forte que saía do rio. O calor do verão de 1858 ajudou a fermentar algo que ficou conhecido como o Grande Fedor, o que gerou muitas ilustrações para tentar retratar o que estava acontecendo. E o cheiro era tão intenso que fez até com que as cortinas do parlamento britânico fossem banhadas de produtos químicos, para tentar mascarar esse mau cheiro tão insuportável. Então imagina só, as primeiras cidades eram lugares cheios de gente e cheios de excrementos. Uma combinação perfeita para a proliferação de doenças. Isso acontecia devido ao fato de existir certos tipos de enfermidades, como cólera, febre tifoide e disenteria, que se espalhavam através do contato de humanos com fezes e urinas da nossa espécie, que muitas vezes podiam estar presentes ali, no fornecimento de água da população. Mas assim, no começo, as pessoas jogavam na rua mesmo, né, os excrementos. Literalmente nas ruas, né? As ruas fediam. Depois mudaram para os fundos das casas, e aí atrás delas era onde ficavam os excrementos. Essa é uma condição excelente para patologia, né? Se tiver uma doença que transmite por vômito e diarreia, cólera é uma das piores, né? É ideal. E além disso, existem certos tipos de patógenos que precisam de uma alta concentração de humanos para que ele possa pular de um indivíduo para o outro, como é o caso do sarampo, que precisa de uma comunidade de cerca de 300 mil indivíduos vivendo relativamente próximo um do outro.
bom, antigamente, quando não havia um grupo tão grande de pessoas, quando alguém era infectado pelo vírus do sarampo, essa pessoa espalhava a doença para o seu pequeno grupo. E aí alguns infectados ficavam bons e outros morriam. O grande lance é que os que ficavam bons ganhavam imunidade contra as novas infecções. E os que morriam não ficavam doentes de novo porque eles estavam mortos, né? Coisa um pouco óbvia. E por causa do tamanho do grupo ser pequenininho, a situação chegava rapidamente num ponto em que o vírus já tinha passado por todos os membros daquela comunidade humana, sobrando apenas os que já adquiriram imunidade, o que é uma péssima notícia se você é um patógeno. Mas imaginando um cenário urbano com muitas pessoas, o vírus vai ter um cardápio bem maior de hospedeiros. Porém não é infinito, e assim como um grupo pequeno, o grande uma hora vai se esgotar de novas vítimas não imunizadas. Ou será que não? Quando a comunidade de uma cidade é enorme o suficiente, sempre haverá muitos bebês nascendo. E é isso que faz toda a diferença. E para entender isso, se liga nisso aqui. Hoje em dia, os países com o maior número de nascimentos estão localizados na África subsaariana. Eles possuem algo em torno de 40 a 50 nascimentos a cada 1000 pessoas vivendo lá por ano. Vamos usar esse número de nascimentos como base para a realidade das comunidades humanas antes da Revolução Industrial e no iniciozinho dela. Logo, se formos conservadores, podemos dizer que um grupo pequeno de humanos, vamos dizer de umas 100 pessoas, vai ter uma quantidade de 5 nascimentos por ano. A cada 73 dias. Pronto, nasceu aqui o menino, agora eu volto daqui a alguns meses para fazer o próximo parto da comunidade. E tipicamente, no caso do sarampo, 10 dias depois de contaminada, uma pessoa infectada poderia transmitir o vírus durante o período dos 8 dias seguintes. Ou seja, contando a partir da contaminação, os vírus só possuem 18 dias para conseguir um novo hospedeiro. Se não conseguirem, fim da linha. Logo, quando a última pessoa for infectada, todo o resto da comunidade já vai ter ou estará no processo de ficar imune, ou vai ter morrido, né? Então a única chance para os vírus continuarem se reproduzindo é invadindo um novo indivíduo, como um bebê que acabou de nascer e mal sabe o que o espera. Mas lembre-se que nesse grupo de 100 pessoas, em média, só nasce um bebê a cada 73 dias. E os vírus presentes no último organismo infectado só possuem 18 dias para serem transmitidos. Logo, acho que é bem possível que não dê tempo não, bem pro vírus aí no caso. Então é bem provável que durante o período de possível transmissão do vírus seja em vão, pois não haveria tempo para nascer mais uma vítima ali por perto. E dessa maneira o sarampo deixa de existir, pois ele não tem mais para onde ir. Ok, isso é válido para um grupo de 100 pessoas. Mas e se ele fosse bem maior? Fosse tipo, sei lá, uns 1000 seres humanos juntos? Ou seja, 10 vezes maior? Bom, aí teríamos bebês nascendo em uma frequência 10 vezes maior. Ou seja, entre um nascimento e outro, passaria de 73 dias para 7,3 dias. O que é bastante. Pronto, aqui seu filho nasceu, agora eu volto semana que vem. Ui! E 7,3 dias é de fato um período mais curto do que os 18 dias de limite de transmissão. Mas existem outros fatores que fazem um bebê não entrar em contato com doentes. Porque se parar para pensar, um bebê para ser infectado ele precisa entrar em contato com o último doente. Mas pode ser que o recém-nascido ou o enfermo morram antes, por outra razão. Ou o bebê talvez não saia de casa até ficar um pouco mais velho. Ou então até o próprio doente pode acabar não saindo, porque afinal de contas ele está com um problema de saúde. Ou vai ver que simplesmente eles moram meio longe um do outro e não convivem exatamente no mesmo ambiente. Ou quem sabe uma mera aleatoriedade pode acabar fazendo com que eles nunca se encontrem. Em outras palavras, é teoricamente possível o sarampo se manter em uma população grande assim. Mas na prática é extremamente improvável. Isso é exatamente o motivo que fez a humanidade por muito tempo não sofrer com doenças como o sarampo, pois em uma realidade anterior à Revolução Industrial,
ou até mesmo antes da agricultura, as comunidades humanas normalmente eram pequenas demais. Nesse contexto, muitas doenças surgiam e desapareciam do mapa, sem nunca o mundo saber, pois elas infectavam pequenas comunidades que logo depois ganhavam imunidade. Agora, em um contexto de revolução industrial, a coisa já muda de figura. Como foi dito, no fim do século XVIII temos cidades como Londres com mais de 800 mil habitantes. E esse número não parava de crescer. Se continuarmos assumindo a mesma proporção de nascimentos, temos que todo ano naquela cidade, naquela época, haviam 40 mil nascimentos por ano. E nunca na história da humanidade isso havia acontecido. Pronto, nasceu um, eita, vem outro. Ô, Maurício, vem me ajudar aqui. E essa novidade trazia consigo uma coisinha ruim, que era a capacidade populacional de sustentar novas doenças. Agora, os vírus do sarampo, por exemplo, poderiam ficar tranquilos, pois muito antes deles ficarem sem novos possíveis hospedeiros não imunizados, haveriam sempre vários bebês desprotegidos nascendo a 1 ou 2 quilômetros de distância. Até porque se a população for muito pequena, sei lá, uma população numa ilha remota, e aparecer uma doença de alta letalidade, ela vai matar rápido aquela população. E os sobreviventes vão estar imunes e logo a doença desaparece. Pode morrer muita gente. Só que a doença não vai conseguir ficar ao longo do tempo como ficou a varíola, milhares de anos na população. E ela só conseguiu ficar milhares de anos porque tinha muita gente, né? Então muita gente, mesmo ela matando numa taxa muito alta, conforme as pessoas iam ficando, mesmo as pessoas ficando imunes, aquelas que não morriam, mas ia nascendo mais gente, e ela conseguia continuar. Você precisa de bastante indivíduos de uma população para a doença conseguir se manter. E mesmo muito tempo depois da Revolução Industrial, várias cidades pelo mundo, assim como Londres, tinham problemas com doenças, como o sarampo. E já era, na verdade, quase que uma certeza contrair a doença. Algo que fazia parte do ciclo da vida das pessoas. Elas nascem, vão para a escola, pegam sarampo e, se sobreviverem, vivem o resto da sua vida. E isso, infelizmente, valia para várias outras doenças ainda mais perigosas. E eu sei, isso pode parecer triste, mas era realidade para o povo da época. Até que um dia, uma grande descoberta científica foi feita.